Palavra de Deus em João capítulo 5, versículos de 1 a 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. E então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E a gente começou a estudar esse texto hoje de manhã, e eu expliquei que nesse milagre que Jesus vai fazer um contraste entre o lugar onde ele estava fazendo o milagre, chamava Betesda, que significa casa da misericórdia, com o significado da misericórdia de Deus para nós. E aqui ele revela algumas verdades centrais a respeito da misericórdia de Deus para a nossa vida. E a gente aprendeu hoje de manhã, primeira coisa, qual é o lugar da misericórdia? Então, às vezes a gente imagina que o lugar da misericórdia é um templo, o lugar da misericórdia é se eu fizer uma romaria, o lugar da misericórdia é se eu subir lá em Jerusalém, no templo, lá no Muro das Lamentações, ou enfim, qualquer outra coisa. E a Bíblia vai ensinar para a gente que o lugar da misericórdia tem nome, chama-se Jesus. Que não importa o nome do lugar que você esteja, ainda que seja casa de misericórdia, pode parecer uma casa de horrores. Você imagina a cena, né? Cheio de doentes, gente com chaga, todo mundo esperando o movimento das águas. Aquilo parecia mais uma casa de horrores do que casa da misericórdia. E quando movia a água, já pensou a confusão? Todo mundo se empurrando para chegar primeiro. Então, o lugar da misericórdia não é um lugar físico, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E onde Ele está, a misericórdia de Deus vai com Ele e alcança a nossa vida. A segunda coisa que aprendemos hoje de manhã é qual é o alvo da misericórdia. O alvo da misericórdia é todo aquele que está abatido e contrito, não é? Aquele homem estava no chão há 38 anos. E o alvo da misericórdia é sempre o abatido e contrito. Por isso lá no Salmo 51 a Bíblia diz, né, que ao abatido e contrito Deus não despreza, não é? Depois aprendemos também hoje de manhã uma terceira coisa, que toda vez que a misericórdia de Deus se apresenta para nós, ela nos confronta. E aí Jesus vai fazer uma pergunta que eu falei assim, parece uma pergunta boba, não é? Você quer ser curado? Ora, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? Mas
a resposta daquele homem vai revelar o que tinha no coração dele. Ele não diz, eu quero ser curado. Ele diz, ninguém me ajuda a ser curado, ninguém me empurra na água, sempre chega alguém na frente. E às vezes a gente tem tanto de tralha dentro do coração da gente que tem que sair para a cura de Deus, a obra de Deus acontecer. E Jesus está mostrando isso para ele. O problema não é se tem gente que te ajuda, se tem gente que não ajuda. Na verdade, o que você precisa é se colocar na mão de Deus, porque Ele vai fazer essa obra. A gente fica reclamando da igreja, do pastor, do irmão, do parente, do pai, do filho, da mãe, e não aprende, não é? Que a gente tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas agora à noite eu quero continuar essa mensagem, quero falar sobre o próximo aspecto dessa verdade central sobre a misericórdia. É que sempre que a misericórdia vem de Deus sobre a nossa vida, ela vem acompanhada de algumas ordens. E é interessante isso, porque Jesus, Ele não diz, seja curado. Ele simplesmente dá algumas ordens para o paralítico. E a misericórdia de Deus vai se processando na vida daquele paralítico, à medida em que ele está disponível para ouvir as ordens do Senhor. Versículos 8 e 9 dizem assim: e então Jesus disse, levante-se, quer ser curado? Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Próxima verdade da misericórdia de Deus em Cristo é que ela sempre vem acompanhada pelas ordens do Senhor. Primeira ordem que o Senhor Jesus deu para esse homem: levante-se. Que ordem esquisita é essa que se dá para um paralítico? Eu já passei por alguns vexames, né? Há muitos anos, né, que eu trabalho, a gente trabalha com surdos aqui, com sinais assim, não é? E geralmente uma vez eu fui pregar só para eles, né? E eu falei, você pode ouvir a voz de Deus, né? Eu falei, misericórdia, como é que ele vai ouvir a voz de Deus se ele é surdo, né? A gente faz uns negócios meio diferentes às vezes, né? Lá na igreja tinha cegos, né? Então eu já cheguei para eles numa mensagem que eu fiz, coisa de doido, né? Pastor faz coisa errada também, né? E dizer, você vai ver. Como é que ele vai ver? Ele é cego, não é? Então tem coisas que a gente faz, né? Parece tolice. E a gente lendo esse texto assim, como é que Jesus fala para o paralítico que está há 38 anos, depois de perguntar para ele, você quer ser curado? Levante-se. Não parece uma tolice? Mas Deus tinha propósitos nisso. Quando nós perdemos a esperança, nós morremos. Lembra disso? Se você perder a esperança, você morre. Mas se o foco da nossa esperança estiver no lugar errado, nós somos levados ainda mais para baixo. E é por isso que tem muita gente sofrendo nos dias de hoje. Mas quando a gente muda o foco da nossa esperança, e nós colocamos a esperança nas ordens de Jesus para a nossa vida, as coisas começam a acontecer. Naquele momento, o que Jesus queria era que aquele homem tentasse se levantar. Parece uma tolice, não é? Mas quando eu vivo tanto tempo sofrendo, angustiado, eu não consigo crer que vai acontecer alguma coisa na minha vida. Eu não sei se você já teve um problema demorado para resolver na tua vida. Já teve? E de repente vem aquele sentimento de você, eu acho que não adianta nem orar por isso. Não funciona, não tem jeito, não é? E de repente Deus dá uma palavra para você. E aí você ouve aquela palavra e diz, poxa, eu quero crer, mas será que eu consigo
crer? Será que eu consigo acreditar que Deus vai fazer isso comigo? E interessante, porque se você tem um pouquinho de crença em Deus, em você não duvida do poder de Deus. Você acredita que Ele é todo poderoso. Você duvida do poder de Deus para você. Você diz, olha, pode ser que aconteça com fulano, mas comigo não vai acontecer. E era isso que aquele homem estava dizendo, ninguém me joga, eu estou aqui há 38 anos e tal. Então Jesus olha para ele e fala, fica de pé. E o que esse homem tinha que fazer naquela hora? Obedecer. O que significava obedecer para esse homem? Era tentar ficar de pé. Era tentar se levantar. Se você já trabalhou com alguém que as suas pernas não funcionam, normalmente os braços são muito fortes, não é? A gente viu lá o Paulo Davi, né, que teve uma enfermidade, ficou paraplégico, e quando eu vejo ele entrar no carro, né, ele anda de cadeira de rodas, motorizado, e ele entra no carro, e quando ele entra no carro, eu fico olhando e falei, você quer uma ajuda? Ele falou, não precisa. Ele lá mexe nas coisas, chega lá, levanta no braço e faz, pula. Eu falei, misericórdia, braços fortes. E eu imagino que aquele homem, que eu leio a Bíblia imaginando, eu imagino aquele homem com seus braços empurrando para ver se a perna ia segurar, e de repente ele começa a perceber que a perna que não funciona há 38 anos, que está atrofiada, começa a reagir, e ele começa a ficar animado, e com certeza não foram as suas pernas primeiro que fizeram ele levantar, mas foi a sua crença de que elas iam começar a funcionar, e ele começa a se mexer, e ele fica de pé, e o Senhor ainda diz, pega a tua cama e leva embora. Quem não podia consigo, agora pode carregar uma cama. Sabe, quando a nossa esperança está no foco errado, como esse homem tinha esperança em alguém que o empurrasse para dentro das águas, como ele estava esperando que os seus familiares pudessem ajudá-lo, como ele estava esperando que talvez ele se arrastando fosse ágil o suficiente, mas quando ele muda para a voz do Senhor, as coisas começam a mudar. Porque o Senhor começa a infundir dentro do coração da gente que Ele é poderoso. E aí está a grande diferença. A misericórdia vem acompanhada da fé. Uma fé que crê não em si mesmo, nem na ajuda das pessoas, mas no poder do Senhor, como a sua única esperança. Por isso, ele consegue sair do chão, ele consegue se levantar, e uma ordem que parece impossível, se torna uma realidade pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que nos coloca de pé? É a fé nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu entro em casa, é coisa de maluco, tem que fazer sozinho, não, você nem todo mundo vai achar você louco, tá? E então, às vezes, de madrugada, eu costumo fazer isso, eu oro de madrugada, e eu levanto as mãos para os céus e começo a dizer, Tu és o Senhor dessa casa, Tu és o Senhor dessa vida, o Senhor é dono de tudo isso, e aquelas coisas impossíveis que todo mundo diz assim para mim, não vai dar certo, não vai funcionar, eu digo, Tu és o Senhor daquilo também, eu creio nas Tuas promessas. Quando eu estou com medo, eu lembro daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, né? A gente vai aprender na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Deus colocou uma muralha de fogo ao nosso redor, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando eu estou me sentindo o pior de todos, você já se sentiu pior do que extrato de pó de mico? Você sabe o que é isso, né? Horrível, tá?
Eu me sinto às vezes o pior que extrato de pó de mico, e eu digo, não, o Senhor me disse que eu sou a menina dos seus olhos, e eu tomo posse da palavra do Senhor na minha vida, e é a palavra do Senhor na minha vida que me dá fé para continuar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando a gente pega essa palavra e toma posse dela, ela faz diferença na nossa vida. Jesus deu uma palavra para aquele homem que parecia uma loucura: levanta. Ele tomou posse daquela palavra e disse: eu creio, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Ele nem sabia quem era Jesus, mas ele podia sentir algo extraordinário que estava acontecendo, e então ele tenta, e enquanto ele está tentando, as coisas acontecem. Jesus disse a um grupo de leprosos, 10 leprosos, eles chegam para ele e dizem assim: nós queremos ficar limpos, ficar são da lepra. E Jesus disse para ele assim: vai lá para o templo e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo para o templo, não foi naquela hora, enquanto eles estavam indo para o templo, todos os 10 foram curados. Uma lição de misericórdia. Toda misericórdia de Deus vem acompanhada por ordens. Deus vai falar para você: faz isso. Você crê? Dá um passo de fé. Você acredita no que eu estou falando? Confirma com a tua vida, com o teu gesto, com a tua atitude, e você vai ver as coisas extraordinárias de Deus. O extraordinário não vem antes, o extraordinário vem durante. Lembra disso? O extraordinário não vem antes, o extraordinário vem durante. Enquanto eu estou obedecendo, Deus vai fazendo esse processo tremendo na nossa vida. É graça de Deus. A palavra do Senhor fala coisas tão grandes. Eu me lembro de uma jovem que, quando a gente estava saindo lá de Curitiba, a gente conheceu essa jovem, e ela, no final de um culto, pediu para conversar conosco, né? Como eu faço aqui, fico na porta ali, essa pessoa pediu para falar. Eu estava já quase entrando no carro, e ela contou uma das histórias mais estranhas que eu já ouvi. Ela disse assim para mim, para um outro pastor que estava comigo naquele lugar, que depois a acompanhou, que ela, por uma série de razões na sua vida, ela se envolveu e vivia da prostituição. Ela é uma prostituta, vivia disso. E ela estava lá no templo desesperada, porque ela tinha tomado dinheiro para se financiar nas despesas da sua casa, daqueles que agenciavam. E ela queria sair e não podia sair, porque ela tinha medo de morrer, por causa do crime organizado que estava por trás disso. E aí a gente colocou a palavra de Deus, e disse que Deus podia livrá-la, mas que ela tinha que dar passos de fé. E o primeiro passo de fé era parar com aquilo imediatamente. Ela disse: como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar minha filha? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aquilo foi uma grande luta na vida daquela mulher. Por quê? Porque toda misericórdia vem acompanhada de uma ordem de Deus. Você quer o meu poder? Então dá o teu primeiro passo. Aquela mulher teve coragem de romper, teve muitas dúvidas, foi vender bala no semáforo, mas não estava na prostituição. Pouco tempo atrás, nós recebemos um áudio do pastor com a voz dela, dando graças a Deus, porque agora ela era funcionária de um banco em Curitiba, e Deus a havia tirado completamente daquele lugar, e agora ela tinha uma nova vida. Todo mundo olhava para ela e dizia: vão te matar. Todo mundo dizia para ela: você não tem jeito. Todo mundo dizia para ela: sua filha vai morrer de fome. Todo mundo dizia: isso não funciona. Mas quando Deus fala, creia e dá passos de fé, porque Ele é poderoso para fazer milagres. E ela chorava contando do seu emprego agora de carteira registrada num banco.
porque Deus havia honrado aquela pessoa. Gente, eu conheço tantas histórias. Toda misericórdia vem acompanhada de ordens de Deus na nossa vida. E às vezes essas ordens parecem estranhas demais. Levante-se. Hoje o Senhor vai dar uma ordem para você. Se você está buscando graça de Deus na sua vida, se prepare, Ele vai dar uma ordem. Ele vai falar com você. E você vai ter que colocar a sua fé na palavra de Deus, naquilo que Ele está falando no seu coração. E Ele vai, pelo caminho da obediência, colocar em você graça sobre a sua vida. Segunda coisa, que é a segunda ordem aqui desse texto, Jesus dá uma outra ordem esquisita. A primeira é dizer para o paralítico para se levantar. A segunda era, tome a sua cama. E essa segunda ordem é muito estranha, não é? Por uma série de razões. A primeira coisa era, se ele não conseguia carregar nem ele mesmo, 38 anos que ele não conseguia andar, os seus músculos estão atrofiados. Você concorda comigo? E agora você diz, você não vai apenas levantar, você vai carregar a sua cama. Parece outra loucura, eu mal consigo ficar de pé, ainda você quer que eu carregue a minha cama? Mas quando o milagre veio, aquele homem não pensou duas vezes. Ele tomou a sua cama. Agora, por que Jesus mandou tomar a cama? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus mandou ele pegar a cama dele? Porque aquela cama era um memorial da graça de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, filho, o que está acontecendo com você não é pensamento positivo, não é lavagem cerebral, não é uma técnica de influência, é milagre. E você vai levar um milagre com você. É interessante como essas coisas são diferentes na vida das pessoas. Eu entrei no carro de um crente uma vez, e eu confesso que eu fiquei escandalizado. No carro daquele crente, no porta-luva do carro, tinha um maço de cigarros e uma garrafa de pinga. Minha ovelha. Eu abri o porta-luva, sim, sem querer, sei lá porquê, não me lembro. Tinha lá um maço de cigarro e uma garrafa de pinga. Eu olhei para ele, meu irmão, o que é isso aqui? Ele deu um sorriso, não é o que o senhor está pensando. É mesmo? O que é? E ele falou uma coisa para mim que chamou a minha atenção. Ele falou assim, a minha vida inteira eu fui viciado nessas duas coisas. E já faz tantos anos que esse maço de cigarro e essa garrafa de pinga está dentro desse porta-luva. Porque toda vez que eu olho para aquilo, eu lembro de onde o Senhor me tirou. E eu louvo o nome do Senhor. Aquilo não me escraviza mais. E quando alguém me pergunta, como o senhor está perguntando, eu aproveito para contar minha história e ganhar para Jesus. Eu falei, tá bom, é um jeito meio doido de fazer as coisas. Mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nesse homem. Jesus falou para ele assim, todo mundo conhece você. Todo mundo sabe que você é o homem que fica no ponto tal de Betesda, porque cada um tem o seu ponto lá. Você já viu o mendigo? Ele tem o ponto dele, ele fica naquele lugarzinho dele lá, e ai de quem pegue o ponto dele, não é assim mesmo? E ele tinha o dele, só que agora ele está andando com a sua maca, e ele está passando pelas pessoas, e as pessoas estão perguntando, escuta, você não é o mendigo lá? Eu sou, mas olha aqui, Deus teve misericórdia de mim.
e ele levava com ele o memorial da graça. Sabe, para ele fazer isso, ele teve que vencer uma outra barreira interna do coração. A Bíblia diz que naquele dia era sábado. E, segundo a tradição dos judeus, no sábado ele não podia fazer uma série de coisas. É muito interessante, né, porque os judeus desenvolveram ao longo do tempo, na sua tradição, mais de 1000 e tantas leis. Eu não me lembro de cabeça o número exato agora, mas é mais de 1000 leis diferentes do que pode ou não pode fazer no sábado, que necessariamente elas não estão na Bíblia, mas faziam parte da tradição. E carregar a cama estava entre aquelas leis que todo judeu sabia que não podia fazer. Se você vai até hoje a Israel, você vai ver umas coisas interessantes. Por exemplo, vai ter o elevador kosher. O elevador kosher é o que segue a lei dos judeus. Então você está num hotel, não é? E estrangeiro lá no hotel, e tem o elevador kosher. No sábado ele para, subindo e descendo em todos os andares, porque segundo a lei dos judeus você não pode apertar botão. Então apertar o botão do andar do elevador é proibido. Então você entra no elevador e vai parando, pá. E você diz, o que está acontecendo? Ele diz, não, você está no elevador kosher. Ele é um elevador santo, ele para em todos os andares, não é? Então, de repente está esse homem carregando a maca, e logo chegam para ele e dizem, escuta aqui, você é judeu? Por que você está carregando a maca? E aí ele vai ter que tomar uma segunda decisão na vida dele, abrir mão das suas tradições para ouvir a voz daquele que está falando com ele, o Deus Todo-Poderoso. E ele vai responder, eu estou carregando porque aquele que me curou mandou eu carregar. E o poder que eu vi fluindo dele vale para a minha vida. E então ele abre mão das suas tradições. Muitos de nós não chegamos ao lugar da misericórdia porque nós estamos dizendo para Deus o que Ele pode ou não pode fazer. O judeu duvidava que aquela cura viesse de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que no 7º dia Deus descansou. Então ele diz, se Deus descansou, Ele não faz milagre. E Jesus começa a fazer um monte de milagre no sábado, para mostrar para as pessoas que às vezes a gente interpreta a Bíblia de uma maneira errada, que não tem nada a ver com a graça e com o poder de Deus, como se Deus não pudesse fazer alguma coisa. E a gente começa a dizer, Deus pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Deus pode, querido, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer. E a gente tem que estar debaixo da graça dEle. E então ele tinha que abrir mão das suas tradições para poder obedecer aquela voz. Porque aquele que derramou a misericórdia é o Senhor, e Ele merece ser obedecido, mesmo que isso nos leve a colocá-lo como Senhor das nossas antigas tradições. Caminhar com a sua cama significa fazer do Evangelho que a gente está lendo e que está sendo proclamado o referencial do milagre da graça na nossa vida. Terceira, próxima ordem, Jesus diz para ele assim, anda, vai. E aqui é uma coisa linda da misericórdia de Deus, uma coisa linda da misericórdia de Deus, segue a tua vida, não fica preso ao teu passado, segue a tua vida, segue a tua vida. Muitos anos atrás a gente estava num acampamento de jovens, e nesse acampamento muitas pessoas estavam convidadas lá, era um acampamento evangelístico, e a gente tinha pequenos grupos que aconteciam durante o acampamento, nos quartos de oração.
e tinha uma situação que aconteceu no quarto das meninas, e elas pediram para conversar comigo, com o pastor, e vieram as meninas daquele quarto e uma jovem, e aquela jovem contou a história dela. Com 12 anos de idade, por causa das situações na sua casa, ela foge de casa, vai morar na rua. Na rua, ela é aliciada pelos chamados pais da rua, e ela vai para a prostituição. Na prostituição, ela conhece um senhor, e esse senhor então faz dela a sua escrava sexual exclusiva, tira da rua, coloca num apartamento, paga todas as suas despesas, e ela vive para servi-lo, como a sua segunda família. E de repente ela está ouvindo a palavra de Deus, e ela se converte naquele acampamento. Mas e agora? Se eu tiver que mudar a minha vida, eu tenho que sair daquela casa, vou para a rua, como é que vai? O que vai acontecer? Bom, Deus faz uma série de milagres, não tenho tempo de contar. Aquela mulher se restaura, ela começa a trabalhar, ela se sustenta, Deus levanta todas as portas, faz todas as coisas na vida dela, uma coisa linda. Quando chega a hora do batismo, eu fico morrendo de raiva, porque ela se batiza na igreja do pastor amigo meu, vizinho. Eu falei, que cara de pau! A gente tira a mulher de lá, bota no caminho, faz isso, faz aquilo, e ela vai batizar na outra igreja. Que raiva! E aí eu fui conversar com um pastor mais velho, na época era bem novo no ministério. Aquele pastor deu um sorriso e falou para mim assim: Pascoal, você não entendeu? Eu falei, não entendi nada. Ele falou assim: na sua igreja, ela sempre vai ser a ex-prostituta. Lá, ela é simplesmente uma pessoa. Libera ela para ser feliz. Os anos se passaram, ela se casou, e a cada filho que ela tinha, ela vinha e dizia: posso apresentar na sua igreja? Por que eu estou contando essa história para você? Porque quando Jesus disse para ele: anda, Jesus estava dizendo: quando a minha misericórdia vem, não é para você ficar preso no teu passado, na tua história, nas desgraças. Eu estou te dando uma nova vida. Lembra disso? As coisas velhas já passaram e eis... E é isso que acontece. A gente segue a vida. Eu acho que seguir a vida para o paralítico não foi muito fácil. Eu me lembro do seu Francisco. O seu Francisco, pai de família, e sabe, ele era a ovelha negra da família, porque ele bebia demais, e por isso toda a família teve que se reorganizar para cobrir aquilo que era o papel do pai, do marido, do provedor, está entendendo? Porque ele era o bêbado. Esse homem se converte, e uma coisa extraordinária acontece na vida dele, ele vira gente boa. E aí ele um dia chega para mim e diz assim: pastor, eu estou com um problema, porque minha família está em confusão, porque eu nunca fui marido, eu nunca fui pai, eu nunca fui provedor. Está todo mundo dizendo: e agora? Como é que vai ser? Porque todos estavam presos ao passado ainda, quando o futuro tinha chegado na vida deles. Queridos, a gente às vezes está sofrendo coisas que Deus já tratou, que não tem nada a ver com a nossa história, porque Deus está dizendo: anda, vai para frente, segue o teu caminho, porque a misericórdia de Deus já passou, e a gente fica pegando tralha do passado e trazendo para a vida de hoje. Sai dessa! Tem coisas novas de Deus, e toda vez que a misericórdia de Deus chega, ela dá ordens. E a gente tem que obedecer. Ele tinha que sair e descobrir
a sua vida. 38 anos ele tinha que se reinventar. 38 anos que ele mendigava, o dinheiro vinha daquela esmola. E agora, o que ele vai fazer? Vai ter que trabalhar, vai ter que se reinventar. E sabe, é assim que acontece na minha vida e na sua vida. Quando o Senhor faz algo tremendo, Ele diz: se reinvente, porque eu tenho coisas novas para você. E isso é bênção do Senhor na nossa vida. Se reinventar é crescer, querido. Agora, se você ficar amarrado no passado, você vai se perder. Meu querido, se você tinha a profissão de datilógrafo, lembra disso? Datilógrafo, tem que se reinventar. Arquivista, tem que se reinventar, tudo vai ser escaneado. Mas quando Deus trabalhar na nossa vida, a gente vai se reinventar pelo poder de Deus, com a sabedoria do alto. Porque Deus está falando: por que você está preso no passado? Eu tenho coisas novas para você. Então pega a tua cama, vai embora e anda. E ele termina com a última ordem, e essa é a mais complicada. Ele diz: não peque mais, para que não aconteça coisa pior. E quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para a gente assim: não despreze a misericórdia. Tem duas palavras tremendas na Bíblia. A primeira delas é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. A gente ouviu, né, o pastor Dantas falar semana passada. Tem gente que diz: só quero o que mereço. Eles têm um lugar muito quentinho então para você, chamado inferno. Se você só quer o que você merece, vai para lá, não é? Porque todos somos pecadores. Misericórdia é quando a gente faz as coisas erradas, quando o pecado está sobre a nossa vida, e Deus tira a mão de justiça, e Ele não nos dá o que a gente merece. A Bíblia diz que Deus, na sua misericórdia, encobre uma multidão de pecados. Segunda palavra é graça. É quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. E sempre misericórdia vem acompanhada de graça. Deus não nos dá aquilo que a gente merece, mas Ele derrama aquilo que a gente não merece, o favor tremendo e abençoador dele na nossa vida. Que esse é cura, é transformação, é bênção, é poder, é graça. Você sabia que a palavra graça é usada na Bíblia como sinônimo de manifestação de poder? Poder de Deus derramado é chamado de graça. Por isso que muitas vezes aqui no português popular, a gente diz: eu recebi uma graça, porque fala disso, de milagre, de poder, de manifestação. Você sabia que os dons do Espírito, a palavra dons do Espírito é carisma, que quer dizer coisas que são manifestações da graça, são coisas que eu não mereço, mas Deus está derramando sobre a minha vida. E Jesus então olha para aquele homem e diz assim: olha, não despreze a misericórdia, honre-a com um compromisso de vida. Se a misericórdia chegou no teu coração, viva de maneira digna da misericórdia que Deus derramou sobre você. Honre o Senhor, que a sua vida seja louvor e gratidão a Ele. Porque menos do que isso é pecado.
porque a gente não honra nem a misericórdia e nem a graça de Deus. O triste é que às vezes a gente não entende isso. Porque para honrar a misericórdia, a gente às vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida, que nos amarram ao passado. Vou terminar com a última história. Você aguenta mais uma história? Tem uma moça lá em Curitiba que eu amo muito, chama-se Jaqueline. A Jaqueline teve um erro médico no seu parto e por causa disso faltou oxigênio no seu cérebro e ela teve uma paralisia cerebral. Por causa dessa paralisia cerebral, ainda que ela tenha toda a cognição, o seu corpo não funciona bem. Seus braços se movem diferentes, suas pernas não funcionam. Para ela falar uma palavra é uma dificuldade, ela tem que articular com força. Quando ela escreve para mim, ela usa um tipo de um lápis preso na ponta do nariz e ela digita o e-mail, batendo letra por letra com o seu nariz. Um dia, ela escreveu uma carta para mim, muito bonita. Ela dizia assim: eu sempre pedi a Deus que Ele me usasse para a glória dEle, porque eu nasci de novo nele, Ele é meu Senhor, mas eu achava que Ele, para poder me usar, tinha que me curar, e então eu ficava desesperado, dizendo: quando o Senhor vai poder me usar para a Tua glória? Até o dia que Deus falou ao meu coração e disse que eu podia ser usada por Ele do jeitinho que eu era e que eu ia dar mais glória a Ele do jeitinho que eu sou. E então ela começou a cantar. E ela tem sido convidada para cantar em vários lugares diferentes. Já viajou esse Brasil cantando. Só que você vai dizer: mas como é que a Jaqueline vai cantar? Ela não consegue articular a voz dela. E então ela coloca um playback de uma cantora cantando as canções que ela gosta. E ela começa com todo o seu esforço a mover a sua boca. Você vai vendo ela cantar e aquilo vai mexendo com a gente, porque você quer falar por ela, sabe? Você quer cantar por ela. E ela sempre diz: eu não sou cantora, eu sou uma adoradora. Eu me lembro a primeira vez que ela cantou no culto da nossa igreja, não teve uma pessoa que não chorasse e não depois aplaudisse de pé. E ela foi cantar na Convenção Batista Brasileira, foi cantar em vários lugares diferentes. Mas chegou um dia que Deus teve que trabalhar o coração dela. E um dia Deus falou para ela assim: você entende a minha misericórdia e a minha graça? Ela falou: claro que eu entendo, eu sou uma adoradora. Então você precisa se liberar do seu passado. Como? Você vai procurar um médico que errou com você e vai perdoá-lo e vai contar a sua história para ele, do que Jesus está fazendo com você. Aquela mulher entrou em pânico. Eu me lembro dela escrever e-mails longuíssimos desse jeito, dizendo: eu não consigo, é difícil demais, eu estou numa cadeira de rodas por causa dele. Até o dia que o Espírito Santo a convenceu, porque se ela não tivesse disposta a obedecer, aquilo seria um pecado contra a misericórdia de Deus na sua vida. Você está entendendo? O vai e não peques mais tem sentidos diferentes para nós. Cada um tem a sua história.
E a Bíblia diz, lá naquele sermão, né, naquele ensino de Jesus sobre a oração: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como, é do mesmo jeito. E aquela moça começou a ser tocada pelo Espírito. Então ela disse para o papai dela e para a mamãe dela: eu quero que você descubra onde está esse médico. E era no interior do Paraná. E eles foram pesquisar onde estava esse médico. E eu quero que vocês paguem para mim uma consulta com esse médico, porque eu quero falar com ele. E então eles agendaram uma consulta e levaram aquela mulher para lá. De repente ela apareceu e disse: o senhor não sabe quem eu sou? Eu disse: não, não sei. Eu sou Jaqueline, nasci em tal data. O meu parto foi feito pelo senhor. O senhor cometeu um erro médico. E eu estou assim desde aquela época, por causa do seu erro. Aquele médico não sabia o que fazer, estava desesperado, angustiado. O que eu faço agora? Como é que não sei o que dizer. E ela disse: mas não fique preocupado. Eu vim aqui dizer o que Jesus está fazendo na minha vida, apesar do seu erro. E vim aqui porque Ele me mandou dizer: o senhor está perdoado, porque eu estou seguindo a minha vida em frente. Sabe, queridos, quando Jesus fala para a gente: vai, não peques mais, é porque tem coisas que amarram a nossa vida, que são pecados, e que a gente leva como estimação dentro da nossa alma, mas que estão fazendo mal, estão nos matando, estão nos consumindo. E quando a gente não é capaz de entregar, a gente está desmerecendo a misericórdia e a graça do Senhor na nossa vida. E coisas piores vêm. Sabe por que vêm? Porque a gente não está totalmente livre da nossa história. Mas quando a gente está livre, a gente segue a vida. E o passado fica no passado. E o presente e o futuro tem nome: Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje o Senhor quer derramar misericórdia e graça sobre você. Mas Ele vai ter algumas ordens. Primeira ordem, lembra? Levanta. E a gente vai obedecer pela fé. Você vai fazer um pacto com Jesus: Senhor, tudo que o Senhor me falar, toda palavra que o Senhor me der, toda palavra que está na Escritura, toda palavra que o Senhor pega e calca no meu coração, eu vou obedecer, porque Tu és o Senhor da minha vida. Às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus, né? Não, o Senhor podia fazer um pouquinho diferente, fazer assim, fazer assado. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele vai falar para você: toma a tua cama. As coisas que têm a ver com a tua história, transforme no testemunho da grandeza de Deus. Que elas não te amarrem ao passado, mas que sejam um símbolo da graça. Deus marcou a minha vida com a sua graça, e eu vou seguir. Anda, segue a tua vida, coisas novas, deixa Deus te reinventar, novos caminhos, novos lugares, novas coisas. Como Deus é bom, gente, você não tem ideia. Você já pensou aquele paralítico voltando todo dia no tanque de Betesda? Para quê? Passou. Vai, segue a tua vida, mas não desmerece a misericórdia. Não desmerece, porque às vezes a gente está tão amarrado a algumas coisas que a gente não quer deixar Deus ser Deus na nossa vida.
Se há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando, e eu não quero saber se você é membro de uma igreja ou não, se você faz parte de uma tradição religiosa ou não, porque ele teve que largar até as suas tradições, lembra? Quando pegou a cama, porque todo mundo dizia, não, isso aqui não é coisa de crente não, de judeu, mas é coisa de quem tem fé. Eu vou fazer do jeito de Jesus. Então, se hoje o Espírito Santo está falando alguma coisa para você, você vai dar passos de fé. Eu vou te chamar aqui na frente para a gente orar. E é importante a gente dar passos de verdade, andar de fé. Porque se a gente não consegue dar passos de fé num sermão, no templo, na hora da oração, não se iluda, você não vai fazer isso lá fora. Esses são sinais de Deus para nós. Você está afim mesmo? Toma a tua cama, anda, não peques mais. Se Jesus está falando com você, vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente, agora a gente vai orar. Se você está lá na galeria, desce, Deus quer fazer alguma coisa com você. Lá em cima, vem, em nome de Jesus, desce a escada, vem, em nome de Jesus. O Senhor tem coisas extraordinárias para fazer, mas a gente tem que responder ao chamado de Deus. Tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Vai levantando, vem para cá, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer algo lindo na tua vida, vem, pode vir. Tem uma família aí, cutuca marido e mulher, fala assim, nós estamos precisando disso lá em casa, vamos juntos, vamos. Essa é hora de oração, é hora de clamor, é hora de graça de Deus. Vai vindo, pode vir. Tem gente de Deus aqui que o Senhor está ministrando, pode vir, em nome de Jesus, venha. Venha. Esse é tempo de Deus na nossa vida, e Ele que vai ensinar. Ele derrama o seu Espírito sobre nós, é Ele que nos ensina a caminhar nessa jornada da fé. Então venha, em nome de Jesus. O Senhor tem coisas tremendas para fazer, não tenha dúvida disso. Ele vai fazer. É Ele quem faz, é Ele que vai fazer. Ele vai fazer. Eu creio nisso, eu creio. Porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele vai derramar graça. Graça e misericórdia vão vir sobre nós todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. É isso que diz o Salmo, lembra disso? Então vem, tem gente descendo aqui a galeria, vem para cá, o Senhor vai acolher você aqui, e a gente vai orar. O que vai acontecer é tempo de oração, de busca, e o Senhor vai derramar graça. Queria pedir agora a gentileza dos irmãos aqui, vem aqui orar com esse povo, tá? Quem ora com você não é nem mais santo, nem mais pecador, é só um irmão, tá? Tem dias que eles estão aqui na frente, tem dias que é você, mas a gente vai orar, tá? Mas que vocês sejam acolhidos agora pelo povo de Deus, que vai te abraçar, que vai te receber aqui. A gente vai orar junto. Cada um vai receber aqui o abraço de alguém. Tem um irmão que está sozinho aqui, de joelhos aqui, isso. Tem alguém lá no cantinho, eu não estou vendo todo mundo, mas tem um povo ali, parece que está sozinho ali. Pode ir alguém orar com eles ali? Faz favor. Tem dois ali, tá? Tem mais dois ali do lado da mesa. Tem mais um casal que está aqui. Pode vir orar? Vem aqui, gente, vem. Esse é um momento tão importante de intercessão e de oração. Agora todo o povo de Deus vai ficar de pé, e a gente vai estender a mão para cá. Eu sempre explico isso. A minha mão não tem poder, nem a tua tem poder. A única mão poderosa é a mão de Jesus. Mas quando a gente estende a mão, a Bíblia ensina que isso é um ato de fé. Ele está dizendo, Senhor, assim como eu estou estendendo a minha mão agora em oração, estende a tua e toca essa vida com o teu poder. Você crê nisso, que Ele pode fazer isso? Então estende a tua mão, porque é bíblico. A Bíblia fala que a gente tem que fazer isso. Orar com as mãos levantadas, estendidas. Minha mão não tem poder, nem a sua, mas Ele tem. E por fé
eu obedeço o que está na Bíblia. E a gente vai pedir a bênção do Senhor. Primeira oração é você que vai fazer. Você que está aqui na presença do Senhor. O que é que Jesus falou para você? Ele deu alguma ordem para você hoje? Então você tem que responder. Qual vai ser a tua resposta? Fala para Jesus: eu ouvi a tua voz. O Senhor falou isso para mim. E eu estou assumindo esse compromisso com o Senhor. Talvez seja uma coisa difícil. Ele vai dizer: não peques mais. Ou ele vai dizer para você: pega a tua cama. Ou ele vai dizer: anda, sai, segue a vida, para com isso. Ou simplesmente ele vai dizer: levanta, presta atenção na minha voz, responde e se compromete com o Senhor. Ninguém pode fazer isso por você, só o Senhor pode fazer. Então você vai pedir isso para Ele. Agora nós vamos orar por você aqui.